coração se alegra nesta noite por mais uma oportunidade de ser uma boca de Deus sobre a igreja do Senhor. Porque a Bíblia diz que nós não escolhemos a Ele, mas Ele escolheu a nós. Então se sinta privilegiado de estar na casa do Senhor. Se sinta privilegiado de estar fazendo para o Senhor. Se sinta privilegiado por essa oportunidade de você estar aqui dentro. Então, como o presbítero nos leu, você ofereça um culto racional diante ao Senhor. Livro de 2 Reis, capítulo de número 5, versículo de número 1. Aleluia. E Naamã, chefe dos exércitos do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios, e era este varão, um homem varão valoroso, porém leproso. Saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram presa uma menina que ficou ao seu serviço da mulher de Naamã. E disse esta à sua senhora: tomara que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, e ele restauraria da sua lepra. Eu quero que você vá agora no capítulo 5, mais o versículo de número 20. Capítulo 5, versículo de número 20. Então Geazi, moço de Eliseu, homem de Deus, disse: eis que meu senhor impediu a este Ciro Naamã que da sua mão se desse alguma coisa de que trazia. Porém, tão certo como vive o Senhor, que hei de correr atrás dele e tomar dele alguma coisa. Versículo de número 26. Porém ele lhe disse: porventura não foi contigo o meu coração, quando aquele homem voltou de sobre o seu carro a encontrar-te? Era isso a ocasião para tomares prata, e para tomares vestes, e olivais, e vinhas, e ovelhas, e bois, e servos, e servas. Portanto, a lepra de Naamã se apegará a ti, e a tua semente para sempre. Então saiu de diante dele, leproso, branco como a neve. Amém? Você pode se assentar glorificando o Senhor Jesus. Igreja, quero trazer como tema nesta noite sobre as nossas vidas e aos nossos corações, como tema desta mensagem: um coração transformado. Um coração transformado, independente do cenário que o Senhor nos faça viver. Eu gosto da história de Naamã, porque mediante uma história, olhando a vista do homem, é um grande personagem, onde as pessoas vão focar os olhos diante daquele comandante, daquele homem. Mas essa palavra, essa mensagem vai nos ensinar que o grande personagem dessa história não é Naamã, mas uma menina levada cativa à casa de Naamã. E a história, toda a história, ele tem um personagem, toda a história tem a sua história, mas em meio a uma história, há seus personagens. E eu quero falar nessa noite sobre dois personagens: uma menina levada ao cativo, mas um coração transformado. Em segundo plano, Geazi, enquanto ele está andando com o profeta, totalmente o coração desviado de Deus. A Bíblia vai falar que este homem, Naamã, era um homem conhecido, e não só isso, mas era um homem totalmente conhecido, e a Bíblia vai relatar que ele era um grande homem, conhecido e visto pelo homem. Mas o que não pode atentar os nossos corações é isso. Nós não temos e queremos, glória, só ser visto pelos homens, mas nós queremos ser reconhecido por Deus. Enquanto o nosso coração está ligado para aquilo que Deus tem para as nossas vidas, os nossos corações vai estar sentado diante de um Deus Todo-Poderoso. Mas quando eu quero ser visto pelo homem, o meu coração já desviou faz tempo. E diante desta mensagem,
Este homem Naamã nos ensina que aos olhos de um homem, aos olhos da multidão, aos olhos do exército, ele era um herói de guerra. Ele era um vencedor, ele vencia todas as batalhas. Mas ao entrar sobre a sua casa, era um homem totalmente longe da sua família. Eu não falo longe porque estava longe, eu falo longe porque aquele homem adquiriria uma lepra. E aquela lepra afastaria as pessoas dele. O que trazeria as pessoas para perto dele? As vestes. As vestes cobriam a sua lepra. Quando ele colocaria a sua farda, até as pessoas poderiam se aproximar dele. Mas quando ele adentrava sobre a sua casa, ele mostraria a sua família. Talvez ele tinha filhos, a Bíblia não relata, mas relata que tinha mulher. E quando ele chegava sobre a sua casa, era necessário ver ele se despir da sua farda. E ali era notado o tão homem que ele era perante a sua família. Fora era vencedor, mas dentro era totalmente leproso. Talvez fora as pessoas olhariam para ele e falariam: olha, grande homem, um rei, ele é comandante de exército. Mas quando ele adentrasse sobre a sua casa, ele notaria que a sua lepra afastaria algumas coisas e algumas pessoas dele. O que eu quero ministrar sobre a tua vida: não deixe que as tuas vestes cubram as tuas impurezas. Se é para entrar dentro de casa, rasgue as vestes. Se é para estar dentro de casa, mostre verdadeiramente quem você é. E não, ele nos ensina, igreja, porque enquanto está fora, o Senhor não está levado perante a todos. Mas quando ele adentra sobre a sua casa, ele é simplesmente um esposo, é um homem, é um pai. E quantos de nós estamos desfalecendo porque nós não queremos manter a nossa liderança dentro, mas queremos manter a nossa liderança fora? Por quê? Porque nós queremos ser reconhecidos pelos homens, nós queremos ser vistos pelos homens. Mas Deus tinha um plano na vida deste homem. Mas Deus tinha uma restauração na vida deste homem. E se nós olharmos para essa história, nós vamos olhar aquela menina como uma coitada. Nós vamos olhar para a vida desta menina, uma menina só cativa, uma menina levada longe dos seus pais, longe da sua cidade. Ela até poderia estar longe, mas o seu coração estava perto de Deus. Ela poderia estar longe da sua família, mas aquela menina estava muito perto de Deus. E quando ela vai avistar aquele homem totalmente fora da sua família, fora da sua casa, visto pelo homem como grande, mas dentro de casa como pequeno, ela vai falar: se meu Senhor soubesse que lá em Samaria existe um profeta que pode restaurar a lepra dele, tampouco ele não saiba. Deixa eu te falar uma coisa: se o Senhor te colocou neste local onde você está, que para você é pouco proveitoso, se o Senhor te colocou neste cenário, dentro você deste campo, onde você não está vendo saída, eu tenho uma palavra para você nesta noite. Se Ele te colocou neste lugar, se Ele te colocou neste ambiente, se Ele te colocou neste cenário, é para que você mostre um coração transformado por Deus. Não é as minhas perdas, não é só os meus ganhos, não é só aquilo que eu adquiro, mas é aquilo que eu aprendi e absorvi de Deus. Talvez o olhar de mundo para aquelas meninas era uma coitada, fora da mãe, longe do pai, longe da sua cidade. Talvez muitos olhariam para ela e pudessem falar: olha, essa menina está perdida. Mas não, essa
desfalecida. Enquanto os olhos do homem estão voltando para Naamã, os olhos da menina estão voltando para o profeta. Enquanto as pessoas estão olhando para a mãe e estão protocolando ele de grande, de herói, de vencedor, o olhar da menina para o profeta Eliseu é um profeta. É um restaurador de vida. É um restaurador, aleluia, de lepra. É um homem que eu possa ir, é um local que eu possa ir e possa ser restaurado a minha lepra. O Senhor está te enviando a lugar, e este lugar se é a casa do Senhor. Você está neste local hoje, onde a sua lepra, onde a minha lepra pode ser restaurada. Mas o Senhor diz: você está no lugar certo e na hora certa, porque hoje tem restauração para a minha vida, hoje tem restauração para a tua vida. E Naamã vai chegar até o rei e vai falar: olha, meu senhor, tem uma menina lá em casa que disse que lá em Samaria tem um profeta que pode restaurar a minha lepra. A Bíblia diz que esse senhor faz cartas para o rei lá de Samaria. E quando essa carta chega nas mãos do rei, ele vai falar: sou por acaso eu Deus para restaurar a vida ou dar ao rei? A Bíblia diz que ele se revolta, que ele fica indignado, que ele vai rasgar as suas vestes, porque chegou uma carta mediante a sua casa. E isso me ensina que quando eu quero ver e ser totalmente restaurado, eu não mando cartas, eu vou até a porta. Eu não mando mensageiros, eu vou até o local certo. Eu não envio cartas, eu vou e bato na porta. Só que esse rei, ele começa a rasgar as suas vestes, e Eliseu, ele vai receber a mensagem que o rei agora está rasgando as suas vestes, e ele vai falar: manda ele vir até a mim. Manda ele vir até a mim. A Bíblia diz que agora Naamã pega os seus cavalos, vai com o seu carro e parou na porta de Eliseu. Parou na porta certa. Talvez eu e você não fomos ainda totalmente restaurados, porque nós estamos batendo em lugares errados. Buscando caminhos errados. Buscando conselhos errados. Buscando pessoas erradas. A Bíblia diz que um cego ele vai guiar, e como um cego pode guiar um outro cego? Como você pode receber uma palavra de uma pessoa que não confia, que não acredita, que perdeu as suas confianças, que perdeu a sua fé, que perdeu a esperança? A motivação dela é o seguinte para você: olha, eu já fui e não deu certo. Eu já bati na porta, mas não deu certo. Eu já fui até lá, mas não deu certo. Mas o Senhor diz para nossas vidas nesta noite: bata na porta certa, porque eu tenho a restauração necessária. Eu tenho a tua restauração por inteiro. A Bíblia diz que uma mulher totalmente encurvada, ela ia todos os dias ao templo, e o sacerdote olhava para aquela mulher e viu ela totalmente encurvada. Os olhos dele é pecadora, é pecadora, é pecadora. Mas a Bíblia diz que quando Jesus olha
de Eliseu, a Bíblia diz que ele vai falar, olha, fala o seguinte, ele é comandante, feito, ele esperou as pessoas irem até ele, dar a mão, se curvar, orar. Ele imaginou onde um cenário, onde o homem ele até pode fazer isso, não tem problema algum. O problema é o seguinte, você querer ser reverenciado, onde você tem que reverenciar e você querer ser reverenciado. Ele está buscando uma restauração. Que humildade que é essa? Ele foi buscar uma restauração e ele quer ser aplaudido. Ele está leproso, igreja. Então nós devemos colocar na posição que nós precisamos ser curados. Nós precisamos ser restaurados. Eu e você, nós não somos a última bolacha do pacote, não. Nós temos que se reverenciar. E Eliseu vai falar para ele, fala para ele até o Rio Jordão, mergulhar 7 vezes. Não foi só uma, né? Que ele poderia falar só uma vez e volta. Mas talvez, porque ele não queria dar reverência, e Eliseu vai falar, não, ele vai baixar, vai subir 7 vezes. Só para quebrar o orgulho dele. Só para tornar o coração dele mais humilde. Só para tornar e dizer a ele que há profeta em Samaria, porque existe um Deus no céu que ele deve toda a reverência. 7 vezes. Reviva Sui. 7 vezes que ele vai falar, poxa, lá em Damasco tem 2 rios mais limpos, que eu posso muito bem. Ele está falando, na minha cidade, onde eu tenho autoridade, onde as pessoas me olham com o outro olho, eu até posso ir lá, tem 2 rios. Mas se neste rio e mergulhar 7 vezes, a ordem foi dada, 7 vezes. A Bíblia diz que ele mergulha 7 vezes e ele foi restaurado. Que Deus volta a sua pele como uma criança. Melhor que a minha e a sua ainda, viu? Igual criança, igual da Lula, igual criança. Só que a Bíblia diz que ele vai oferecer aquilo que ele trouxe para o profeta. E o profeta ela fala, não precisa. Pode voltar com os seus presentes. Isso me ensina, filha, quando os céus se nega a receber algo do mundo, eu não posso abrir mão daquilo, eu não posso receber aquilo que os céus negou. Presentes, escute bem, foi isso que o Senhor me falou. Presentes que pessoas têm dado, mundanos. Eu não falo de presente em espécies, mas eu falo de sentimentos que o mundo quer colocar sobre os nossos corações e trazer, voltar de novo aquilo que nós éramos. Eu falo de sentimentos, Cláudio, que nos prende, que para eles é um presente, mas aquilo que Deus, aquilo que os céus reprova, eu não aprovo. Aquilo que Deus negou, eu não recebo. Aquilo que é pecado ainda continua sendo pecado. Eu não posso misturar o santo com o profano. Aquilo que é pecado continua sendo pecado. Aquilo que está fora continue lá fora, porque o Senhor está chamando lavados e remidos de coração.
de olho assim, ó. É muita coisa, não. Eu posso mudar a minha vida. É só uma coisinha, é só um jeitinho. Aí querida, é fácil. E Eliseu não quis, mas eu posso querer, porque vai mudar algumas coisas na minha vida. É baixo. Ó, Geazi olhando. Ah, não. Vai me ajudar só um pouquinho. Tá errado, mas vai me ajudar só um pouquinho aqui. Olha o coração de Geazi. A Bíblia diz que quando esse homem se vai, Geazi começa a correr atrás dos carros. Só que Geazi, ele esqueceu que onde há profeta, há revelação. Onde há profeta, o mesmo Espírito bate aqui, bate aí. Se eu estou com verdade, não é só aqui, aí também precisa estar com verdade. A Bíblia diz que quando Geazi vai, o Espírito, o coração de Eliseu vai junto com ele. E ele chega e ele corre até Naamã e fala: oh, meu Senhor pediu para mim, porque apareceu 2 jovens, mas nós estamos precisando de algumas festas, algumas coisas. E Naamã, de prontidão, ele vai dar aquilo que ele tinha trazido. Então Geazi, ele vai olhar para as suas necessidades. Enquanto, segundo Reis capítulo 4, versículo de número 12, Geazi, com a mesma pessoa, Eliseu, eles vão entrar numa casa da mulher sunamita. E Eliseu vai olhar para o lado, vai olhar para o outro, essa mulher é muito rica, mas o que ela está precisando, o que falta que ela está? Geazi, enquanto ele olha a necessidade dos outros, seu coração está sentado. A Bíblia diz que ele vai falar: meu Senhor, eu vi uma coisa, eu reparei. Às vezes é bom, gente, pessoas que olham tudo, né? Não é, Marta? Porque ela vai ver as coisas que estão faltando. E ele vai falar: Senhor, eu deparei uma coisa. Esse casal pode ser rico, preparou um quarto para nós, onde tem cama, onde tem mesa, onde tem candeeiro. Mas está faltando uma coisa na vida deste casal. E eles vão falar: mas o que está faltando? É um filho, não tem um filho. Não tem descendência, essa família morre aqui, ela para aqui. Não tem herdeiro. E Eliseu, como profeta, como pagar aquilo que realmente ele exerce diante de Deus? Porque o profeta não é segundo o coração do homem, mas o profeta é segundo o coração de Deus. A Bíblia diz que ele vai olhar e vai falar assim: bem verdade, chama ela. Quando chama ela, ele fala assim: ó, vem daqui um tempo, nesse tempo você terá um filho, carregará nos teus braços. E ela recebe toda, enfim, é a história. Mas onde mudou o coração de Geazi? Quando ele olhou para as suas necessidades. Quando ele olhou e ele falou assim: eu tenho que ter. Está faltando em mim isso. Eu não tenho, mas eu posso adquirir um pouco. Enquanto o olhar e o coração de Geazi se desviou, ele olhou para os seus próprios interesses. E Jesus nos ensina que o interesse do reino não é aquilo que eu quero, mas é aquilo que o reino necessita. Viver o evangelho de Água no Jorge não é mais a minha vontade, mas é a vontade dele. Viver em Cristo e para Cristo é falar como ele olhou para Pedro e falou: Pedro, vem Pedro, eu vou te fazer pescadores de homem. Os olhos dos homens, das pessoas te veem como um pescador, mas eu, Pedro, te farei pescadores de homens. A partir de hoje, a partir de agora, a tua vida muda, Pedro, porque eu tenho uma visão de reino para a tua vida. Eu tenho uma visão maior, eu tenho uma visão grande, eu tenho coisas maiores e firmes, onde o homem não pode dar, mas eu, Senhor, te farei pescadores de homem. E é aí onde nós somos Pedro. Quando não eu faço, mas ele faz. E Mariana, não quando eu quero, mas quando ele quer. Aleluia. E Geazi, com seu coração totalmente egoísta, vai olhar para as suas necessidades, vai olhar só para aquilo que ele quer. Ele vai olhar só para o seu ego, ele vai olhar só para si e esquece de ter uma obra grande lá fora a fazer, a continuar.
Enquanto a menina cativa, presa, dentro da casa de Naamã, falando do evangelho, falando de um profeta lá fora, Geazi está diante do profeta, mas não dá o certo valor algum. Eu quero profetizar sobre a tua vida nesta noite. Não queira estar fora dos planos de Deus. Não busque só simplesmente os teus interesses. Não busque aquilo que você quer, mas tenha um coração igual àquela menina transformado dentro da casa de Naamã. Era leproso, mas quando ele volta perante uma palavra, ele voltou, mas restaurado. Foi no lugar certo, falou com a pessoa certa e adquiriu a sua cura. Agora aquele homem, ele pode adentrar sobre a sua casa, ele pode abraçar a sua mulher, ele pode abraçar os seus filhos, ele pode colocar aqui debaixo do braço a sua mulher e falar: eu voltei, o que me separava de você agora não separa mais. O Senhor está nos dizendo nesta noite: aquilo que estava separando eu de você, eu enviei o único filho amado meu, estava sobre o meu seio, mas eu enviei sobre a terra para morrer por mim e por você. Sabe para quê? João capítulo 14. Eu vou. Não se turbe o vosso coração, acredite em Deus também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Eu vou, mas eu voltarei para buscar-lo. Para quê? Para que vocês estejam comigo até o fim. O Senhor está resgatando corações aqui nesta noite. Ele está resgatando corações nesta noite. Ei, coração de Geazi, eu vou te dar um coração igual a menina, um coração transformado. Fique de pé nesta noite. O Senhor está buscando, igreja. O Senhor está procurando aquilo de coisa que eu venha lá. Lembra da viúva das duas moedinhas? Era as únicas. Era a única coisa. E tem momentos nas nossas vidas que são únicos. Tem um show que é único. Tem uma palavra que é única. É só aquilo que eu tenho no momento. Tem uma reverência que é única. Mas é o que eu tenho hoje. É o que eu tenho agora. Então o Senhor nos convida nesta noite. É pouco, mas é o que eu te dei. As pessoas podem olhar como nada, mas é o que você tem no momento agora. Então trabalhe com aquilo que você tem em mãos hoje. Aquela menina tinha só uma casa. Aquela menina tinha uma casa feia onde não pertencia nada a ela. Mas ela tinha um Senhor que estava com ela todos os dias. E eu imagino a hora de dormir. Eu imagino a hora de recolher para o seu quarto, Bia. Que talvez ela olhasse: falta minha mãe, falta o meu pai. Mas quando ela olhava para o alto do céu, ela falava: mas existe um Pai celestial. Existe um Deus que está cuidando de mim. E o Senhor diz nesta noite: eu cuido de vós. Eu tenho cuidado de vós. Você ainda não se perdeu ainda, porque eu tenho mantido os teus pés firmes. Mas continue na casa de restauração. Continue na casa que cura, na casa que liberta, na casa
sobre a tua vida e que você possa ter um coração transformado, não pelo mundo, mas por Deus. Vamos louvar a